E se tudo o que você aprendeu sobre as civilizações antigas estivesse incompleto, ou pior, totalmente errado? Antes da Babilônia, antes do Egito e até mesmo antes de Sumer, existiram povos inteiros cujas histórias foram apagadas, como se alguém, ou algo, não quisesse que soubéssemos da verdade. Ruínas que não deveriam existir estão surgindo em lugares onde, oficialmente, nunca houve civilização. Mapas desenhados com precisão impossível, estruturas megalíticas tão antigas que desafiam a própria linha do tempo da humanidade. Quem construiu isso? Como? E por que desapareceram tão completamente? Hoje, você vai mergulhar em mistérios que a história oficial prefere ignorar. Civilizações esquecidas, tecnologias perdidas e evidências enterradas há milénios, mas que agora começam a vir à tona. A cada minuto, uma nova peça de um quebra-cabeça que pode reescrever o passado da humanidade. E a última revelação pode mudar completamente o modo como você vê o nosso próprio futuro. Se em algum momento isso te fizer questionar tudo o que já ouviu sobre história, deixa o like e fica comigo até o fim. Porque algumas verdades só aparecem quando a poeira dos séculos finalmente assenta. Existem locais no mundo que não constam em nenhum livro de história. Locais onde pedras gigantescas, pesando dezenas de toneladas, foram colocadas com uma precisão que nem mesmo a engenharia moderna conseguiria replicar com facilidade. Um desses lugares é Göbekli Tepe, na atual Turquia, uma construção com mais de 12.000 anos, anterior até mesmo à invenção da agricultura, segundo os arqueólogos. Como um povo caçador-coletor, sem ferramentas de metal, ergueu colunas com entalhes complexos e orientação astronómica. A pergunta assombra pesquisadores até hoje. E Göbekli Tepe é só o começo. A cada escavação, surgem evidências de sociedades avançadas que desapareceram misteriosamente, sem deixar rastros culturais, linguísticos ou genéticos. É como se tivessem sido apagadas. Mas por quê? E por quem? Talvez porque a verdadeira origem da civilização humana seja muito mais antiga, e mais enigmática, do que fomos ensinados a acreditar. Mas o que poucos sabem, é que esse mistério se repete em diversos pontos do planeta, como se houvesse uma conexão secreta entre civilizações que jamais deveriam ter-se conhecido. Na selva profunda da Amazónia, imagens de satélite começaram a revelar formas geométricas perfeitas escondidas sob a vegetação. Círculos, quadrados e linhas retas com extensão de quilómetros, formando verdadeiros complexos urbanos ocultos há milénios. Por muito tempo se acreditou que a floresta era intocada, habitada apenas por tribos isoladas. Mas e se ela estivesse escondendo os restos de uma civilização altamente sofisticada, que desapareceu muito antes da chegada dos europeus? Uma civilização que dominava a engenharia ambiental, capaz de moldar a própria floresta ao seu favor. Arqueólogos agora falam de cidades perdidas, enterradas sob as raízes. Algumas estruturas possuem orientação astronómica precisa, ligando sua existência a um conhecimento celeste avançado. Essas descobertas levantam uma possibilidade inquietante, que a Amazónia, tida como intocada, tenha sido, na verdade, palco de um império antigo, cujas ruínas foram engolidas pela própria natureza. Mas enquanto a floresta esconde segredos, outros lugares do mundo parecem gritar por atenção, com estruturas que simplesmente não deveriam estar onde estão. No meio do Oceano Pacífico, há registros de ilhas inteiras submersas, como na Amadol, na Micronésia. Um arquipélago artificial feito com blocos de basalto empilhados em ilhas artificiais flutuantes sobre recifes de coral. O mais estranho, cada bloco pesa toneladas e não há registros de como eles foram transportados ou colocados ali. Nenhuma roda, nenhuma escrita, apenas pedras, e silêncio. As lendas locais falam de gigantes ou magos que controlavam as pedras com cânticos. É só mito, ou uma lembrança distorcida de uma tecnologia esquecida. E não para por aí. No Japão, a estrutura submersa de Unaguni assombra mergulhadores com escadas, plataformas e ângulos retos talhados na rocha, tudo a 25 metros abaixo do nível do mar. Oficialmente, é uma formação natural. Mas arquitetos e geólogos independentes discordam. Se for artificial, teria sido construída quando o mar ainda estava mais baixo, há pelo menos 10.000 anos. Isso não apenas antecipa nossa história, como também levanta outra pergunta inquietante: e se essas civilizações foram destruídas por algo tão catastrófico, que só restaram mitos e pedras como testemunhas? Mitos de dilúvios aparecem em quase todas as culturas do planeta. Desde a epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia, até o relato bíblico de Noé, passando pelas lendas dos maias, incas, hindus e até mesmo dos aborígenes australianos. Todos falam de um tempo onde o mundo foi coberto por água e apenas poucos sobreviveram. Coincidência? Ou memória ancestral de um evento real, como o fim da última era do gelo, quando o nível do mar subiu mais de 100 metros em poucos séculos, submergindo costas inteiras e, com elas, as possíveis cidades que ali existiam? E se essas civilizações perdidas não fossem menos evoluídas, mas sim, diferentes? E se houvessem um tipo de conhecimento que a ciência moderna ainda não compreende? Muitos desses povos antigos pareciam obcecados com estrelas, ciclos planetários e alinhamentos solares e lunares. Suas construções seguem padrões astronómicos com uma precisão que desafia qualquer explicação simplista.
E é nesse ponto que a história encontra seu clímax, e talvez, o seu maior segredo até agora revelado. Em 1995, pesquisadores encontraram um mapa que mudou tudo. Chamado de Mapa de Piri Reis, ele data de 1513 e mostra a costa da Antártida, sem gelo. Isso seria impossível, já que a Antártida foi descoberta oficialmente apenas em 1820, e está coberta de gelo há milhares de anos. O mapa foi feito com base em fontes mais antigas, segundo o próprio cartógrafo. Fontes que talvez tenham vindo de uma civilização que mapeou o planeta muito antes de nós. Uma civilização com conhecimento de navegação, astronomia e cartografia extremamente avançado. A ideia é chocante e fascinante. Se isso for verdade, não estamos falando apenas de povos esquecidos. Estamos falando de uma civilização-mãe. Um tipo de código-fonte da humanidade espalhado em fragmentos ao redor do mundo. Uma civilização que caiu, mas que deixou pistas, intencionalmente ou não, para que um dia pudéssemos encontrá-las. E talvez, só talvez, entender que a nossa história é muito mais antiga, mais complexa e mais misteriosa do que jamais imaginamos. E se esse código ainda estiver nos chamando, esperando para ser decifrado, o que será que ele quer nos dizer? Se essa história te fez repensar o passado, compartilha, isso pode acender a curiosidade de alguém que você conhece. E se quiser ir ainda mais fundo nesse mistério, tem mais histórias no canal que vai te surpreender. Obrigado por assistir.